Bem-vindo ao nosso canal Pensando Livre. Vamos falar então do progressismo dentro do espiritismo, ou seja, como o espiritismo vê o progressismo desde que nasceu no século XIX. Vamos pensar o seguinte: o progressismo não é algo que surgiu do nada. Ele nasce dentro de algo maior, que é um movimento intelectual chamado Iluminismo. E em Paris, onde nasce o Espiritismo, nós vamos situar então o Iluminismo em Paris. Claro que há outros iluministas fora, mas como o Espiritismo nasce em Paris e no século XIX, vamos mostrar então de onde vem o progressismo a partir do Iluminismo em Paris no século XVIII. Bom, ele, como movimento filosófico, ele nasce pelas mãos, em Paris, de Voltaire e Jean-Jacques Rousseau. Ambos vão para Paris levando suas ideias iluministas que vão mudar a face da sociedade, do pensamento daquela época do século XVIII. Eles vão propor uma sociedade baseada na razão e não mais na fé, no dogma católico. Eles vão partir para a criação de uma ciência baseada em experimentos e na observação, algo que até hoje é muito caro para a ciência. A ciência não mudou nesses dois aspectos. E é lógico, essa ciência também está dentro de uma ordem civil que é baseada na lei natural. Pô. É óbvio, todos os seres humanos têm direito à vida. Isso é algo natural. Pô. Não se discute isso. A partir do século XVIII, com o nascimento do Iluminismo em Paris. Também, na mesma época, Montesquieu cria então a ideia de separação de poderes do Estado entre judiciário, executivo e legislativo. Entenderam? É uma época maravilhosa que Paris vive no século XVIII. Bom, pulando um pouquinho, vamos levar então Paris, vamos entender a cidade de Paris em 1855. Por quê? Porque o Espiritismo começa a nascer neste ano, 1855. Em 1855, é uma cidade ainda sem iluminação pública. 3/4 dos parisienses têm 3 cômodos ou menos para chamar de casa. Normalmente é um quarto e uma cozinha, ou um quarto com a cozinha dentro. Agora, 7%, sendo que 93% não tem banheiro. Eles usam ainda o pinico, aquele que, depois de usado, se joga em algum lugar. Por exemplo, na rua. É, exatamente. Você correu o risco de passar na rua e levar o conteúdo do pinico na cabeça. Isso é Paris, em 1855. Os parisienses dependiam de fontes de água espalhadas pela cidade. Não existia água encanada nas casas. E aí logo, eles iam na fonte, faziam fila e pagavam para pegar essa água lá. Então não tem nada de errado em pagar para ter a água em casa. Lógico, né? Eles se locomoviam sempre a pé, porque só os ricos tinham cavalo, carroça. Né? E as ruas eram de pedra, suja, estreitinha. De noite, então, uma loucura.
esse negócio de parisiense não tomar banho vem dessa época. Da Idade Média até essa época, que não tem água nas casas, o parisiense tem que ir tomar banho ou em algum lugar que vende o banho, ou então pegar a famosa caneca e tomar um banho de canequinha. Entenderam? Para aqueles dois célebres pensadores que foram morar em Paris, em 1855, eu tenho deles a seguinte frase. Ele escreveu sobre Paris em 1731. Eu esperava uma cidade bela, grandiosa, de aparência imponente, onde se viam ruas cobertas e soberbas, com palácios, etc. Mas eu vi apenas ruas estreitas, sujas, mal cheirosas, casas pretas, vilãs, com ar de salubridade, muito mendigo. Eita, parece Recife no dia de hoje, né? Pois é, a mesma coisa. Roupa velha. Vendedores de chá e chapéu velho. Já Voltaire escreveu: coramos de vergonha ao ver mercados públicos instalados em ruas estreitas. Parece a feira do Jacintinho aqui em Maceió. Pô, era, era Paris. Agora, a gente não chega lá. Calma, calma, porque Paris tem muito rato. A gente aqui tem menos rato do que hoje tem em Paris. Pelo menos nisso a gente ganha de Paris. Bom, e o Kardec? Ele, quando estudou, ele estudou na escola de Pestalozzi, lá na Suíça. E ele se formou, então, com uma cabeça de protestante, porque Pestalozzi era luterano. E o católico, como Kardec, teve um choque imenso em ver outras ideias na hora que ele foi estudar. Ele, queira ou não, ele foi para lá muito criança, voltou de lá em 24, ele voltou de lá já formado, já com tudo que tinha direito a se preparar, ele se preparou lá. Foi um discípulo fervoroso de Pestalozzi. Eu também sou. E quem não é, é burro. É ou não é? Ou não conhece Pestalozzi. Em 1824, então, ele volta para Paris e aí começa a lecionar. O professor começa a lecionar. Publica várias obras didáticas. A lista é longa e eu não vou perder tempo com ela. Foi membro de muitas sociedades científicas e, em 6 de fevereiro de 32, ele casou-se com Dona Amélia. Mais velha que ele, mas botou ele nos trilhos e fez o cara virar quem foi, diga-se de passagem, com apoio total de Dona Amélia. Como professor, entre 35 e 40, ele manteve em casa uma escola. Era muito comum. A minha avó, no meu tempo de criança, tinha uma escola municipal em casa, nos fundos do quintal. Ela era a única professora. Era a famosa escola multisseriada, Paracambi, Rio de Janeiro, nos anos 60. É mole? É isso mesmo. E ele lecionou vários cursos, todos gratuitos, de química, matemática, astronomia, física, ou seja, o camarada era bom. Diga-se passagem, falava 9 línguas. 9. Foi um homem de ciência, claro, mas ele não era positivista. Ele não seguiu Augusto Kant ou Augusto Comte. Ele seguiu simplesmente o iluminismo, o progressismo daquela época. Kardec seguia muito, mas muito, o que vinha da ciência. Mas vamos ver lá para frente. Ele, por exemplo, embarcou numa canoa furada na época. A ciência pregava a gênese espontânea dos seres vivos. Ele colocou isso no livro. Por quê? Porque era a ciência da época. E ele estava colocando em debate as coisas da ciência na visão espírita. Então, entenda bem, Kardec foi um progressista em sua época. Ele usava a ciência
para organizar, assim dizendo, essa filosofia espiritualista que ele estava criando. A tentativa de Kardec de conciliar ciência com a espiritualidade, não é religião, foi inovadora e progressista. Afinal de contas, no século XIX, só se seguia, determinava a tal da Bíblia e ponto final. Então, quem naquela época iria pensar que era possível conciliar a ciência com a espiritualidade? O Kardec conseguiu. Por terminado esse papo, vamos então entender o que é o progressismo, o que é ser um progressista. Primeiro, ele nasce naquele tempo, dentro do iluminismo, e o progressismo nada mais é do que colocar a razão humana e o conhecimento científico os motores, como motores do progresso social, do avanço da civilização. Então, aquilo que a ciência provar que funciona, vamos colocar em prática na sociedade. Para não fazer a burrice que nós fizemos durante a pandemia, onde nós trouxemos coisas para a nossa sociedade ainda não provadas pela ciência e que depois se mostrou um absurdo, como, por exemplo, o isolamento social, o uso de máscara. Besteira, pura besteira. A ciência provou que isso era besteira. Mas falaram que era em nome da... Não, era em nome de ideologia. Era achismo. Era só opinião de quem estava no poder. Essa corrente de pensamento, a progressista ou do progressismo, ela vai surgir dentro desse movimento chamado iluminismo, que cultua a razão. O conceito de progressismo, ele nasce aí, ele diz o seguinte: gente, nós estamos tendo rápida industrialização, precisamos de mudar a maneira de ser, nós precisamos de estudar os efeitos da industrialização para poder mudar. E aí nasce Fayol, aí nasce essas ideias do Taylor, que vai mudar esses conceitos de produção, coisa que vai por aí. Embora eles estejam ainda vivendo a Revolução Industrial, lá do Reino Unido. Eles também estão preocupados com a urbanização. Ninguém aguenta mais passar na rua e levar uma pinicada na cabeça, é ou não é? Tem que mudar isso. O mercado precisa de quebrar esses monopólios. Esse negócio das Índias lá, esse coisa dos holandeses que tinham lá a sociedade, eles dominavam o comércio, eram os únicos, entre aspas, exportadores até hoje. Você vê que a Holanda não tem um poço de petróleo e é um dos maiores vendedores de petróleo do mundo. Essas coisas é que foram combatidas pelos progressistas no progressismo. Eles valorizavam a razão e a ciência e a liberdade individual. Certo, liberdade individual. Hoje, a gente sabe que progressismo é quem exalta o progresso. É uma corrente de pensamento dos que aceitam a evolução ou mudança. Eu prefiro a palavra progresso. Em ciências políticas, nada mais é que um movimento político. Então, não é uma ideologia. Não é que esses caras são progressistas e são tal coisa. Não, não. São progressistas. Está acima de muitas outras ideologias. Uma ideia progressista se refere ao conjunto de valores que vão enfatizar a mudança. Essa é o grande feito do progressista. É fazer acontecer a mudança. Não por opinião. Essa mudança por opinião é totalitarismo, é autoritarismo, é coisa de comunista. Não é isso que está se falando. O progressista é outra coisa. Bom, o Bobbio, Norberto Bobbio, esse grande cientista político italiano, dizia que a ideia do progresso pode ser definida como a ideia do curso das coisas, especialmente na civilização.
conta desde o início com a gradual crescimento do bem-estar e da felicidade. É lógico, você só muda o progresso com liberdade para beneficiar todos. É ou não é? Bom, você precisa ler Norberto Bobbio para entender um pouquinho do que é ciência política. Vale a pena. Hoje, trazendo para os dias de hoje, nós temos, entre outros progressistas, os conservadores progressistas. Lembra do Rousseau? Lembra do Voltaire? Eles são os melhores exemplos que eu tenho lá do início. Por quê? Porque apesar de serem conservadores, eles mudaram. E ao mudar, se tornaram progressistas também. Outros exemplos, o velho Theodore Roosevelt. Não é o Roosevelt da paralisia infantil, não, é o outro. Angela Merkel na Alemanha, claro, Winston Churchill no Reino Unido, são bons exemplos que eu posso lhe dar de conservadores progressistas. Há também os liberais progressistas, de Emilie Durkheim. Esse camarada ele faz uma bela defesa do progressismo. Eu acho que também vale a pena uma boa leitura, porque ele busca a liberdade. Se buscou a liberdade, eu estou com ele. É lógico que ele é mais liberal. Ele quer algo além do mercado, coisa que o conservador premia o mercado. Tem também os socialistas. Veja bem que socialistas que estou dizendo aqui não são todos, porque nem todo socialista é progressista. E nem todo progressista é socialista. Então, como eu vou saber se o progressista é socialista? Quando ele está alinhando seu ideal progressista com reformas sociais e econômicas, garantindo a liberdade individual e a liberdade coletiva. Senão, não é progressista, apesar de ser socialista. Quem não é progressista são os comunistas, os nazistas e fascistas. Concluímos, então, por enquanto, que ser progressista é politicamente aquele que se opõe ao conservadorismo. Então, se você tem um cara que é conservador, eu não quero mudar nada, o que tá bom. Esse cara é um conservador. E eu quero mudar, sim, aquilo que eu julgo que não está bom, mas vou buscar na ciência, na filosofia, nas artes, subsídio para fazer essa mudança. Então, eu sou um progressista me opondo a um conservador. Vale a pena, como eu disse, conhecer um pouquinho mais de Norberto Bobbio para entender melhor este assunto. Agora para frente, no próximo vídeo, vamos colocar o espiritismo neste debate. Por tua atenção, obrigado. Se você gostou do vídeo, por favor, comente, curta, compartilhe, mas também se inscreva no canal. Até a próxima!